Meu nome, para quem não conhece, eu me chamo Odísio Agostinho Quinetti. Eu vivi aqui nessa chácara, como o padre ganhou essa chácara, que foi por uma graça alcançada, que a família Zandoná doou essa propriedade para ele. E essa casa foi construída com a ajuda dos amigos da época, né? Família Paca, família Bortolucci, família da Perdigão, Blandalize, e as demais pessoas que ajudaram sempre a convivência com o padre aqui. O padre era uma pessoa muito querida, muito carismático, ajudava as pessoas, ajudava as famílias com problemas, dava oportunidades para ajudar nos trabalhos, nos empregos, que as pessoas vinham aqui às vezes desempregadas, e o padre ajudava nesse ponto, por isso que ele era querido e muito amável pelas pessoas. Aqui foi onde o padre Zanata fazia as celebrações das missas, ele fazia nas quarta-feiras e todos os domingos de manhã, às 8 horas da manhã. Aqui vinha gente de todas as comunidades aqui da região, ele pregava a missa. Nos domingos, depois da missa, ele fazia a bênção da saúde para as pessoas nesse lugar. Todas as sextas-feiras, ele atendia as quarta, sexta e domingo. Ele fazia assim as pregações, vinha muita gente de fora, ele fazia a oração dos doentes, da cura, e também ele fazia a oração de exorcismo, sabe? Porque na época também sempre vinha pessoas com problemas assim, mentais. Aí ele fazia o exorcismo, que daí tinha eu que ajudava, a Dona Maria, que ela mora no Ouro Verde, e outras pessoas que vinham, assim, que irmãs religiosas, que às vezes vinham junto também com as pessoas, e a gente fazia uma corrente de orações, e o padre pregava aqui e fazia a oração de exorcismo para as pessoas, daí saíam, graças a Deus, curadas aqui desse local. E também aqui eram realizados os batizados, ele fazia aniversário de casamentos, aqui também pregava aqui dentro da capela, e aqui também vinha muitos sacerdotes de fora, o padre Arlindo Huber, lá de Frederico Westphalen, o padre Leopoldo, que era da Anaia de Palmas, o padre Marcelino Orição, do Santuário de Caravaggio, Farroupilha, também eles vinham aqui, pregavam, que como era amigo do padre Zanata, e outros sacerdotes também que vieram aqui pregar, rezavam a missa aqui nessa capela de orações. Inclusive o padre Genuíno de Abelardo também veio várias vezes pregar aqui também, ele fazia os encontros também onde que a gente pregava as festas, ele vinha aqui e rezava a missa aqui nesse lugar, onde o padre Zanata celebrou a missa aqui. Esse lugar ele celebrou até uns meses antes de seu falecimento, que foi em dia 11 de abril de 1992 que ele faleceu. Um mês antes ele celebrou a última missa aqui nesse lugar, essa capela de orações e graças que nem ele falava. Esse búster aqui do padre Zanata foi uma família de Nova Prata de Iguaçu, que depois que o padre tinha falecido, já lhe fizeram uma promessa para o padre, se o filho melhorasse, eles iam fazer esse búster em homenagem ao padre. Como o filho foi curado, daí a família trouxe esse búster em homenagem pela graça que eles receberam do filho, eles trouxeram essa imagem do padre Zanata aqui. Em homenagem ao padre, trouxeram aqui para a capela do padre. Esta foto do quadro foi tirada um mês antes do padre ficar com problema, que deu um infarto nele, ele tinha deu um problema no coração. Daí eu mesmo tirei essa foto um mês antes dele acontecer o problema de saúde dele. Daí por isso que a gente colocou aqui na capela o quadro em homenagem a ele, a foto dele. Foi a última foto que eu consegui tirar dele vivo. Esse quadro, uma coisa interessante que aconteceu, a história desse quadro, quando o padre completou os 30 anos de sacerdócio, esse quadro foi feito pelas irmãs lá de Palmas. O dia que elas estavam pintando esse quadro, como o padre era devoto também ao Sagrado Coração de Jesus, acredito que caiu a lata de tinta e formou o coração. Daí as irmãs, como
E ficou uma coisa tão interessante, e daí contou toda a história aqui, os dizeres daqui, que a gente não vai conseguir ler todos, né? Mas daí lá em cima tem, ó, darei meu coração e vida aos que sofrem, era o lema do Padre Zanata que ele fazia com as pessoas. Ele dava vida para curar, para abençoar as pessoas que vinham aqui com problemas. Por isso que esse quadro aqui, imagina quando o padre faleceu, ele tinha 43 anos de sacerdócio. E com uns 30 anos que foi feito esse quadro em homenagem aos dizeres do Padre Zanata. Aqui nós temos a bandeira lá de Ibiaçá, no Rio Grande do Sul, onde o Padre Zanata começou a devoção a Nossa Senhora Consoladora. Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora Consoladora, que está estampada na bandeira. Aqui o santuário, aqui as lavouras, sabe, trator, as máquinas. Essa bandeira representa o santuário. E aqui nós temos essa imagem do Cristo, foi uma família Toso, que veio de 13 tilhas, uma graça também que alcançou na família, em homenagem que trouxeram essa imagem para colocar aqui na capela do Padre Zanata. Logo que foi começado a casa, a família trouxe essa imagem do Cristo aqui, feito tudo em madeira maciça, que veio lá na época de 13 tilhas, Santa Catarina. Essa é a mãe Augusta, a mãe do Padre Zanata. Ela, sempre quando foi construída a casa, ela sempre vinha aqui, ela sempre ajudava as mulheres, foi parteira, ajudava a mulher a ter seus filhos. Com a graça de Deus, nunca aconteceu um problema na família, alguma criança que tivesse algum problema de saúde com o cuidado dela como parteira. E ela também ensinava muito remédios medicinais de ervas. E hoje ela está enterrada lá em Palmas também, junto com o Padre Zanata, junto com o esposo. Por isso que essa chácara tem o nome de Ângelo e Augusta, que o Padre Zanata deu essa chácara em homenagem aos pais, que é a mãe Augusta e o pai Ângelo. Aqui nesse lugar que o Padre Zanata sentava aqui nessa cadeira e as pessoas sentavam aqui na frente, quando eles vinham conversar alguma coisa particular com o padre, algum ensinamento que ele queria fazer em conversa em particular, problema de casais, ele atendia aqui nessa sala aqui, né? As pessoas estavam aí, conversavam, ele dava instruções, dava ensinamentos, né? Como ele também usava psicologia, ele era formado em psicologia também, né? E aqui que ele dava os ensinamentos para as pessoas, nos casais, com os filhos, com os pais, com os filhos, quando tinha algum problema de família, né? Ele pregava sobre a família, né? Ele dava aqui os ensinamentos aqui, depois daqui que ele ia lá para a capela fazer as orações para as pessoas. O padre fazia o seguinte, ele vinha as crianças aqui, jovens, meninas, guris de 10, 11 anos, e o padre dava palestra para as crianças, ensinava como deveria fazer as coisas na agricultura para ter os meios. E o padre ensinava, cada criança que vinha aqui, o padre ensinava assim, plantar uma muda de árvore, né? Uns plantavam uns pinhão, o padre arrumava pinhão, daí cada criança deixava a sua história, deixava uma árvore plantada, um deixava o pinhão, outro plantava uma árvore nativa, um pé de frutas, assim, daí ia crescendo, daí o padre mostrava quando estava pequenininho, ó, aqui fulano de tal plantou essa árvore, daí agora, depois passou anos, agora as crianças que vinham na época do padre trabalhar aqui, daí vem aqui e mostra para os seus filhos, para os netos, as árvores que eles já plantaram aqui, para deixar a marca da história de cada criança que passou por aqui. Olha o tamanho que está os pinheiros hoje, as árvores que as crianças deixaram a sua história plantada aqui, ó. Esse posto aqui, quando veio os jogos na época, em 1977, daí o jogo veio aqui, daí o Padre Zanata, deixa que o padre pegou uma varinha de pessegueiro, e caminhou para lá e caminhou para cá, daí ele marcou aqui, ó, aqui vai dar água, daí o jogo ficou meio assim, deu com 48 metros de profundidade, e a vazão dele
deu 12 mil litros de água por hora, sabe? Uma forquilha de pessigueiro. Ele foi medido na época. Assim, ele tinha um dão, né, que previa as coisas assim, o que ele falava dava sempre certinho, que ele previa as coisas. E aqui temos o parque onde que o padre Zanata fazia as pregações das missas aqui, né? Lá tem um altar campal, né, que é onde o padre rezava a missa, e o povo ficava tudo aqui ao redor, a gente colocava as cadeiras, os bancos, aqui enchia de gente aqui, não. Ele que tinha os cantores, tinha as coisas, tudo, os padres que vinham ajudar de fora também, né? Aí pegava aqui que era o altar das pregações ao ar livre, né? Aqui foi feito até casamentos, bodas de ouro, casamento de 25 anos, batizados, aqui foi feito aqui no ar livre, na época, né? Essas árvores aqui também, ó, em 1972 foi plantado também esses eucaliptos aqui, ó. Assim tinha uma fileira aqui de eucalipto a 65 metros de altura. Caiu com o vento, derrubou na época. Lá no fundo lá do galpão, onde você vê lá eu tinha uma careira desses eucaliptos grandes. Chegou a dar 2,5 metros de cúbico, assim, de grossura. Os eucaliptos o vento arrancou inteiro no fundo do galpão. Aqui o pessoal vinha de fora, vinha gente de Itapejara do Oeste, de Palma, de Xinxerê, de Xaxim, Lajeado Grande, de São Domingos, aqui de Varjão, toda essa região de Passos Maia. Vinha muita gente de fora aqui, daí aqui assim a gente colocava todos os bancos para as pessoas, e lá no meio da lavoura a gente deixava estacionamento e o vizinho cedia também, que não cabia de tantos carros que tinha, daí a gente deixava tudo aqui embaixo para o pessoal caminhar, e lá no meio da lavoura ficava o estacionamento dos caras lá, enchia de carros aqui, tudo aqui para cima. E daí ficava só o povo aqui circulando aqui, a gente enchia de cadeiras, de bancos para o pessoal ficarem à vontade aqui. Daí aqui a gente fazia, tinha almoço, fazia a festa normal, né? Tinha comida, churrasco, pães, cucas, a gente fazia para o pessoal se alimentar, né? E lá no galpão daí a gente enchia tudo de mesas. Aqui, lá no meio daquele arvoredo também, que tinha árvore lá no fundo, a gente enchia de bancos, mesas para o pessoal sentar e fazer as refeições aqui, tudo no ar livre. E a gente conserva assim para lembrar no tempo que o padre Zanata fazia as coisas, e a gente conserva até hoje a casinha, tudo. A cozinha era de madeira, né? Lá que tem os banheiros, tudo, para o pessoal usarem. Esse monumento aqui da imagem do Cristo foi feito na época pela cadeia Engenharia do Valdir de Rossi, na época que construiu tudo aqui, né? Daí a imagem também, só que deu um problema aqui, que foi as mãozinhas do Cristo aqui, mas nós estamos trocando a imagem. Daqui uns dias vai vir, se Deus quiser, uma imagem mais nova, a gente colocar no monumento. Aqui o pessoal vem aqui, acende muitas velas aqui, como não dá para queimar lá dentro a coisa, daí tem um queimador de velas aqui dos cantinhos, né? O pessoal fazer as suas orações. Outra coisa que eu queria comentar, que aqui a gente fazia os encontros das crianças das escolas, do jardim de infância, lá da 25, dos assentamentos, vinham aqui e faziam piquenique, daí vinha uma turma de manhã, outra à tarde, ia das comunidades do Araçá, do Pinheiro Marcado, do Ouro Verde, de Abelardo, do Alegre do Marco, do Passo das Antas, do Jardim de Infância da cidade. Daí vinham aqui e faziam o piquenique sempre no tempo da Semana das Crianças, no mês de outubro. Daí vinha aqui e passava o dia inteiro aqui. Chegava a vir 700, 900 crianças durante o Dia das Crianças, no mês das crianças aqui na chácara. O padre Zanata tinha muitas fases, muitos dizeres. Como ele era formado psicólogo e farmacêutico, ele tinha esses dizeres, que nem essa placa aqui que ele fez antes de morrer. Ó. Quanto mais dou, mais tenho.